Garantia de identidade e dignidade, respeito e direitos. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia, dá uma resposta à discriminação. Uma conquista histórica para os transgêneros. É a palavra-chave, dignidade. É você poder entrar e sair sem se explicar. Uma decisão que traz autonomia, resgata a dignidade e tem o poder de transformar a vida de transgêneros de todo o país. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que eles podem alterar o nome e o sexo no registro civil diretamente no cartório, sem a necessidade de cirurgia ou apresentação de laudos de psicólogos e psiquiatras. Antes desse julgamento, o caminho era longo, burocrático e desgastante. Transgênero. A palavra ainda não está no dicionário da língua portuguesa. O real significado pode confundir um pouco, mas a definição é simples. O adjetivo classifica alguém que nasce em um corpo biologicamente diferente daquele com o qual se identifica. É como nascer em um corpo em que a sua mente não se identifica com ele. Ou seja, se nasce mulher e se enxerga homem, e vice-versa. Foi assim com o universitário João Lucas Rodrigues, de 25 anos. Eu me identificava como menino, eu brincava como menino e fazia as coisas que socialmente são ditas como brincadeiras de menino, apesar de eu não achar nenhuma diferença. E ninguém se importava muito com isso porque eu era uma criança. Então, criança faz o que ela quiser. A partir do momento que você vai entrando para a adolescência, que você vai passando pela puberdade, aí sim. Aí algumas questões começam a pegar. Você começa a entender e a se perguntar se você é o que as pessoas querem que você seja, o que é que você é e por que você tem que se portar de tal maneira, se não é como você se sente. Sentir, conhecer, descobrir o que se passa na cabeça, no corpo, no coração. Não é uma tarefa fácil para as pessoas trans, principalmente no início da transição. No caso do universitário, um pequeno obstáculo dificultou essas descobertas. A minha falta de informação, acho que as minhas dificuldades eram mais internas do que externas. Apesar das pessoas não terem informação e elas me tratarem de uma forma, eu tenho certeza que se eu estivesse preparado, bem informado, eu teria como me defender, eu teria como me impor diante da ignorância da pessoa, no sentido de não saber como lidar. Então, eu passei por uma fase muito complexa de me aceitar, uma fase de aceitação muito complexa. Então, eu demorei muito, eu tive que buscar e eu estive sozinho nessa busca durante algum tempo de me entender, de conseguir me impor. Até eu conseguir sair e me libertar e falar, não, eu sou assim e eu me resolvo desse jeito, demorou um pouquinho. Para superar as dificuldades, ele precisou sair da cidade natal, no interior de Minas Gerais, e desbravar a capital do país. Em Brasília, conseguiu apoio do hospital universitário e resgatou a autoestima, a confiança. Isso é muito importante. O apoio psicológico, ele te fortalece como pessoa. Ele faz você se ver como alguém capacitado. Ah, não, peraí, eu sou capacitado, eu sei fazer isso, eu sou bom nessa função, por que eu não sirvo? Estudante de educação física e estagiário em um ministério de Brasília, o jovem conta que já foi recusado para vagas de emprego, sem conseguir nem apresentar suas habilidades. Dói porque você não tem a chance de mostrar, você não tem a chance de se apresentar. A pessoa fala, eu quero um funcionário competente, mas como que eu vou me mostrar um funcionário competente se você não me conhece? Você não parou para me ouvir, você não sabe nada sobre mim. E só pelo fato de eu ter um corte de cabelo dessa forma, você já se acha no direito de achar que eu não sirvo para a vaga. É complicado e é tenso. A história do João Lucas se confunde com a de milhares de pessoas trans. Gente que luta por respeito, oportunidade, visibilidade na vida e no mercado de trabalho. Direitos que esbarravam em obstáculos, barreiras que traziam constrangimento, as que foram rompidas pela decisão da mais alta corte do país. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal garante a mudança do nome e sexo no registro civil direto no cartório de registro civil, sem burocracias, sem apresentação de laudos, sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização. Para esta advogada, presidente do IBDFAN-DF, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, é um passo significativo.
diante da longa caminhada de combate ao preconceito, à violência e discriminação. Primeiro que você despatologiza, você tira da situação de doença. Essas pessoas não vão ser mais tratadas como doentes, pessoas que precisam ter um acompanhamento do Estado para se verificar a condição dela. Isso para essas pessoas é essencial, porque elas já sofrem bastante discriminação, então elas terem que mostrar, juntar laudo, ter atendimento por psiquiatras, para elas é uma questão muito delicada. Outra, a gente tem repercussão, por exemplo, no uso dos banheiros. Já que a partir do momento que é mais fácil elas trocarem o nome e terem isso no seu documento, no RG, no CPF, já é o suficiente para que ela utilize os banheiros de acordo com o banheiro que ela se identifique, né, com o gênero que ela se identifique. A questão de empregabilidade, você já tem ali a pessoa com o nome registral dela alterado, ou seja, o nome dela já é condizente com o seu aspecto físico. A gente ganha em dignidade, a gente ganha em cidadania. Evolução que foi comemorada pela população LGBT, decisão que segue o compasso de outros países da América do Sul e que Melissa ainda celebra. É um marco assim histórico, né? Assim, acho que é o ponto de partida para nós, como trans, começarmos também a correr atrás dos nossos objetivos sem ter medo mais, né? E também vai de encontro a várias outras questões apontadas em outros países, né? Existem países que já também passaram, né, dessa barreira, conseguiram transpor ela, como exemplos da Argentina, do Uruguai, que possuem leis de identidade de gênero. São leis que regulamentam exatamente a decisão do STF, com essa decisão que nos traz dignidade de vida acima de tudo, né? E também não patologizante, não mais nos designam como pessoas doentes, e sim como cidadãs de direito. Isso que é o mais importante. Melissa, que é uma mulher trans, tem 29 anos. Nas redes sociais, ela coleciona milhares de seguidores. Aproveita a popularidade para defender os direitos das pessoas transgêneros. Estudante de direito, a jovem conta que, assim como João, já sofreu muito por ter um nome social e outro de batismo na documentação. Que você tem que apresentá-lo em várias ocasiões, né? Seja na educação, seja para acesso à saúde, acesso à justiça, acessar vários equipamentos. Você precisa de um registro civil e muitas das vezes é ele que vai dizer quem você é de fato para um sistema, né? Então, a só minha palavra muitas vezes não vale. Com o nome masculino no registro civil e atributos de uma mulher, os constrangimentos eram comuns. Já passei pelas questões de ter que ficar, né, me justificando e me explicando por que eu quero ser chamada por outro nome e não aquele de registro. E aí isso vai muito da pessoa, né, de ela aceitar ou não, de ela ter o bom senso, a sensibilidade de perceber que você é uma pessoa trans e que você quer ser respeitada como tal. E tem pessoas que não, tem pessoas que elas não vão querer simplesmente tolerar aquilo. Elas vão te tratar da forma como elas acham que devem te tratar. Muitas vezes é uma forma preconceituosa. Melissa e João já conseguiram alterar os principais documentos, mas sofreram, batalharam muito. O universitário diz que até conseguir um novo registro civil, há 3 meses, ficava exausto de sempre repetir a mesma coisa. Toda vez que você precisa se impor, se explicar, se justificar por aquilo que você é cansativo. Aquilo vai te corroendo. Porque eu não fiz nada, eu não cometi crime algum, porque cargas d'água eu tenho que ficar me justificando. Daqui a pouco você vai ver como foi esse julgamento, em que, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a mudança no registro civil pode ser feita sem alteração de sexo. Acompanhe como votou cada ministro do STF e a participação histórica da primeira advogada transexual a fazer uma sustentação oral na tribuna da Suprema Corte. O gênero da pessoa não pode depender de demonstração exaustiva de certo padrão de feminilidade ou de masculinidade para que se conceda a retificação do registro civil a pessoas trans. Você acompanha hoje no programa a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que atende a uma reivindicação antiga do movimento LGBT brasileiro. Agora, transgêneros e transexuais vão conseguir fazer a modificação do registro civil sem mudança de sexo, direto no cartório. Antes, o processo era longo e desgastante. Era preciso anexar laudos médicos, procurar a justiça e até fazer cirurgia.
No julgamento histórico, os votos dos ministros e as manifestações das defesas falaram por si só. Todos que acompanharam as sessões plenárias sobre o tema lutavam pela mesma bandeira: o resgate da dignidade, muitas vezes negligenciada pelo preconceito. Foi assim em junho do ano passado, em fevereiro e março deste ano, quando o julgamento chegou ao fim. E eu aqui trago especificamente o caso mais doloroso, que é na hipótese de trans homens, né? A situação é mais desconfortável ainda, de que ele acaba sendo registrado com o nome de mulher. Claro que lhe é imposto a roupa cor-de-rosa, brincar de essa instrumentária toda de utensílios domésticos, parece que são brinquedos de meninas. Claro que não pode jogar bola, não pode subir em árvore, tem que sentar com as perninhas fechadas. Se as pessoas são vítimas dessa omissão perversa do nosso legislador, precisam encontrar a resposta na justiça. Eles não podem ser duplamente punidos simplesmente por não quererem, por não poderem. E a justiça não pode impor a ninguém que faça uma cirurgia para poder ter todos esses direitos de personalidade, de dignidade que lhes são assegurados constitucionalmente. Estou aqui perante vossas excelências hoje, não apenas por mim, mas sim por toda uma população de pessoas que ainda sofrem imenso constrangimento e têm a sua dignidade violada diariamente. O alerta foi feito pela primeira advogada transexual brasileira a defender um processo perante os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao ocupar a tribuna, Gisele Alessandra afirmou que foi vítima de um apedrejamento moral e físico e sofreu violação ao princípio constitucional da dignidade humana. Sinto que estou fazendo história, mas se estou aqui perante vossas excelências é porque sou uma sobrevivente. Sobrevivi ao apedrejamento moral e físico, à proibição de estar na rua e nos espaços públicos, mesmo que à luz do dia. A mendicância e o sepultamento como indigente, como acontece com a maioria das pessoas trans brasileiras, sem que nem mesmo neste momento tão extremo de morte, tenham merecido respeito ao nome e ao gênero com o qual se identificam. Não somos doentes, como pretende a Classificação Internacional de Doenças. Não sofro de transtorno de identidade sexual. Sofre a sociedade de preconceitos historicamente arraigados contra nós e nossos corpos tidos como objetos. Negar a uma pessoa o direito ao nome e a expressão de sua identidade é negar o direito de existir. Requer-se a vossas excelências, portanto, que não nos neguem esse direito. Retomado no último dia de fevereiro deste ano, o julgamento teve a maioria formada a favor da alteração do registro civil, logo após o voto do relator, ministro Marco Aurélio. É tempo de a coletividade atentar para a insuficiência de critérios morfológicos para a afirmação da identidade de gênero, considerada a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio. E na sequência, todos os ministros concordaram que é inconstitucional a exigência de realização de cirurgia para retificação de nome e gênero no registro civil, como muitas vezes era exigido judicialmente. No meu voto não há como se exigir a operação para que alguém que manifeste com absoluta capacidade civil a sua vontade dessa alteração do nome no registro civil, não possa fazer somente se submeter a uma mutilação não desejada. A autonomia da vontade interdita que alguém possa ser obrigado a submeter-se a um procedimento cirúrgico, máximo em se tratando de um procedimento invasivo, arriscado e irreversível. Embora inegavelmente concorde com demais colegas com o mérito da ADI, manifesto-me, porém, de forma contrária
ao estabelecimento de requisitos mínimos pré-estabelecidos para a mudança. A divergência se concentrou apenas em determinar qual seria a natureza do procedimento exigido, se seria necessária a intervenção do judiciário ou bastaria a mera alteração no cartório para garantir o direito de adequação dos registros. Prevaleceu a última posição. Eu estou, em resumo, neste voto, afirmando 3 premissas que sintetizo em 3 frases. A primeira: o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero. A segunda: a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. E a terceira: a pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. A base do meu voto na Constituição está assentada no inciso 3º do artigo 1º, o direito à dignidade, está assentada no inciso 10º do artigo 5º, o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Eu acho que nós estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados e mais estigmatizados dentro da sociedade. Eu gosto de dizer que a causa da humanidade e o avanço do processo civilizatório consiste na superação dos preconceitos, dos que a gente traz dentro da gente mesmo e dos que a gente incorpora a partir da sociedade. De modo que a evolução da condição humana, essa marcha contínua na direção do bem, é a superação dos preconceitos contra mulheres, contra negros, contra índios. Você discriminar alguém por ser transexual é discriminar a pessoa por uma condição inata. Portanto, é como discriminar alguém por ser latino-americano, ou por ser norte-americano, ou por ser árabe. O que, evidentemente, foge a qualquer senso de razão. Eu estou reafirmando todos os princípios e a minha compreensão sobre o tema que está expressa em voto escrito, mas acolho a ampliação proposta pelo ministro Fachin, exatamente nos termos colocados, e agora, de uma certa forma, plenamente endossados pelo ministro Luiz Roberto, no que tange a desnecessidade de um comando judicial expresso. Eu assento a premissa que o direito à retificação do registro civil, de modo a adequá-la à identidade de gênero, concretiza a dignidade da pessoa humana na tríplice concepção da busca da felicidade, do princípio da igualdade e do direito ao reconhecimento. E concluo, senhora presidente, que todos esses grupos minoritários, eles têm o direito à autodeclaração. Assim são com os povos indígenas, assim com os quilombolas e assim também com os transgêneros. Não pode o Estado democrático de direito conviver com o estabelecimento de uma diferença entre pessoas e cidadãos com base em sua sexualidade ou gênero. Assim como é inconstitucional punir, perseguir ou impedir o acesso dos homossexuais, e diria eu, no contexto da presente causa, dos transgêneros a bens socioculturais, é igualmente inconstitucional excluir essa parcela de cidadãos do direito à segurança em suas relações afetivas. Nesse passo, o Poder Judiciário assume sua mais importante função, a de atuar como poder contra-majoritário, de proteger as minorias contra imposições desarrazoadas ou indignas das maiorias. Ao concluir o julgamento, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ressaltou o avanço significativo da decisão. Lembrou que o tribunal é o guardião da Constituição de 88 e deve fazer valer princípios como o da igualdade, respeito e dignidade de todas as pessoas, independentemente de raça, cor, religião ou gênero. Portanto, nós temos, neste caso, um avanço significativo para dizer, não apenas para a sociedade, no sentido do outro, mas de dentro de casa,
o que isso representa em termos de o outro, o familiar, ser causa não de amparo, como no meu caso eu sempre tive, acredito que a Procuradora-Geral também, a ministra Rosa e todas as mulheres do mundo, que cada vez mais denunciamos os preconceitos contra nós, mas, neste caso, quem devia dar o primeiro amparo, o primeiro abraço, às vezes, é quem lança a primeira facada de preconceito e o primeiro lanço de sofrimento. E por isso eu acho que quando nós dizemos isso, somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. E o Estado há que registrar o que a pessoa é, e não que o Estado acha que cada um de nós deveria ser segundo a sua conveniência. Eu baseei meu voto no princípio constitucional da dignidade, no princípio constitucional da igualdade material, no princípio da honra, respeito à honra e à imagem, e o princípio da liberdade. Porque ninguém é livre sendo que o outro diz que você é aquilo que você não é, e tendo de viver uma mentira permanente, não a busca da verdade pessoal para ser verdadeiro com o outro e para ser verdadeiro com a sociedade. Os direitos de pessoas trans ganharam visibilidade, novos significados. Os transgêneros ocupam cada vez mais espaços. É o que você vai ver no próximo bloco. Os transgêneros conquistam cada vez mais espaço. Na sociedade, lutam contra o preconceito e, aos poucos, conseguem ter voz. Na vida, ganham confiança, força para encarar os desafios. No Poder Judiciário, também estão vencendo batalhas importantes. Nos últimos anos, a população LGBT comemorou avanços e reconhecimento de direitos. Em 2011, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva como unidade familiar. O julgamento, na época, ganhou repercussão nacional e foi muito celebrado. STF! O Supremo Tribunal Federal ganhou um abraço simbólico. Em março deste ano, mais uma vitória. A decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a mudança do nome e sexo no registro civil direto no cartório. Um passo significativo diante da longa caminhada de combate ao preconceito, à violência e à discriminação. Para a advogada, mostra que o judiciário está cada vez mais adaptado às novas realidades sociais. Nós temos modificações muito relevantes com relação a essa decisão do STF. Essa decisão ela traz uma autonomia e dignidade para a população trans que estava muito além do imaginado pela própria comunidade jurídica. Por quê? Porque até então a gente tinha que fazer essa alteração de nome e de gênero através de ações judiciais, tá? Ou através de um processo de retificação de registro, ou através de um processo de retificação de gênero, ou ambas as questões tratadas em um único processo. A partir da decisão do STF, essa alteração pode ser feita direto no cartório de registro civil, através da autodeclaração. No processo judicial, normalmente se pedia laudos de psicólogos, psiquiátricos, acompanhamento pelo psicossocial, o Ministério Público às vezes intervinha. Agora não, basta a pessoa ir lá, se declarar, através de uma autodeclaração, falar que quer retificar tanto o seu registro, a alteração do seu nome, para aquele nome que ela utiliza socialmente, o nome social, e também a alteração do seu gênero, para o gênero pelo qual ela se identifica. Este oficial de cartório do Distrito Federal explica que, na prática, o procedimento vai ser fácil e rápido. Basta ter em mãos os documentos pessoais e fazer a autodeclaração. Como é um direito da personalidade, então personalismo, é importante que a própria pessoa se dirija ao cartório, e especificamente o cartório onde ela teve o registro de nascimento, e esse cartório em específico vai dar início ao processo de alteração. Nessa modalidade de averbação, apresentando documentação que
documentação civil básica, CNH, RG, certidão de nascimento e comprovante de inscrição no CPF. Essa é a documentação básica até a posterior alteração do CNJ ou regulamentação do CNJ. Com essa documentação e feito o pagamento da averbação, o oficial do cartório analisará aquela documentação, em estando ok, lembrando que não é mais necessário cirurgia nem laudo, será feita a alteração do registro de nascimento com a emissão de uma nova certidão. E com o cuidado feito pelo cartório de manter essa alteração em sigilo. Então, apenas aquela pessoa que fez a alteração terá acesso ao histórico dessa alteração. O João e a Melissa, que você conheceu no primeiro bloco do programa, eles já conseguiram a alteração do nome no registro civil e comemoram. Acreditam que a decisão traz mudanças positivas, mesmo que a longo prazo. Eu acredito que não vai mudar de imediato. Eu acho que vai mudar com o passar do tempo, com o passar por conta dessa iniciativa, principalmente, né? Uma iniciativa de você poder ter no seu registro o seu nome e o gênero com o qual você se identifica. Então, todas as pessoas ao seu redor vão se sentir muito mais, não vão mais ter o argumento para poder tentar te discriminar de uma forma, né, mais formal mesmo, dizendo, atestando que seu documento não condiz com aquilo que você é. Então, ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia para poder também combater, né? Dar uma resposta à discriminação, mostrar que nós também somos reconhecidas pelo Estado e tendo esse reconhecimento já é para nós uma ferramenta muito importante para a luta no preconceito. No caso do João, é até mais emblemático, porque para deixar claro que é um homem trans, ele não mudou o gênero nos documentos. É excelente, eu não precisava ter passado por tudo isso. Eu não precisava ter ficado 14 meses com a angústia de esperar uma decisão e a dúvida de se essa decisão seria favorável ou não, porque ainda tem isso. Você não dorme imaginando que ele pode negar. E hoje ele não pode mais fazer isso. Eu fico feliz de ter conseguido, mas eu fico imaginando o menino que começa, que tem 16 anos e precisa fazer agora, que tá... Não, você é doido. Eu fico imensamente feliz em saber que eles não vão precisar passar pelo que eu passei. E olha que o meu nem demorou tanto, tem gente que passa anos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, para garantir a supremacia da Constituição, em respeito à dignidade, à personalidade e buscando dar veracidade no registro daquela situação real, ela é uma decisão vinculante e atinge a todos. E para João Lucas, o julgamento foi mesmo um divisor de águas. A partir do momento que você tem um documento que está de acordo com aquilo que você é, você olhar para um documento e se reconhecer enquanto pessoa, isso é transformador. Isso mexe com a sua vida de um jeito que você não tem como mensurar. Você já acorda de manhã sabendo que você é você e ninguém pode contestar isso. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que para rever este ou outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia. Tchau.